verso. Eu vou focar no verso central desse capítulo aqui, nós vamos discursar sobre ele. Então, do verso 1 até o verso 35. Uma leitura longa, mas uma leitura rápida e interessante, né? Ela é bem tensa, né? Diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que ele batesse na boca. Então Paulo disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmão, sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dito essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: o escriba, todo escriba era um fariseu, ou um fariseu poderia ser um escriba, menos um saduceu. Então, dizendo: Não achamos este homem mal algum. E se de fato alguém, algum espírito ou anjo, falou com ele, como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estamos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, seu sobrinho, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais apurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram emboscada e fizeram um pacto sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenho de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no
com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Aqui vem a carta do comandante para o governador Félix, lá em Cesareia, dizendo o seguinte: Cláudio Lísia, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei, que os réus, mas nada que justifique a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. A carta é bem objetiva, né? Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatris. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir a viagem com ele. Quando esses chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhes apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele fosse preso no pretório de Herodes. Até aqui, irmãos. Ó Deus, a tua palavra é uma narrativa belíssima aqui do Senhor com relação a Paulo em Jerusalém, depois sendo levado, escoltado para Cesareia, para a presença de Félix. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o texto, o contexto e as lições para a nossa vida, Senhor. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nos alegremos em observar a tua fidelidade, a tua proteção e os teus propósitos sendo cumpridos, Senhor, conforme estabelecidos pelo Senhor. Obrigado por esse texto, pela tua graça sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos, nós vamos tratar agora desse texto. A minha intenção, irmãos, é trabalhar os versos, só o verso 11 do texto. Esse verso 11 aqui, ele é central a toda a narrativa de Atos, 23 a 28, que é o final do capítulo do livro de Atos. Então, sem esse verso aqui, irmãos, do capítulo 23, a narrativa seria uma narrativa desesperançosa, uma narrativa seca, árida, não é? Uma narrativa tenebrosa demais para o contexto. O que traz luz, o que traz esperança, o que traz conforto, consolo à narrativa do capítulo 23 e do capítulo 23 ao final do livro de Atos é justamente o verso 11 do capítulo 23, quando o Senhor se põe ao lado de Paulo. Isso aqui é extremamente, irmãos, glamouroso, sublime, divino, maravilhoso. É o que nós vamos tratar aqui hoje, tendo todo o contexto aqui de Paulo sendo perseguido primeiro nas ruas pelos judeus, foi expulso do templo, quase morre ali, de tanta pancada que levou, é socorrido pelo comandante Cláudio Lísia, é levado lá, ele se propõe a falar para se defender diante dos seus acusadores ali na rua. Ele não consegue fazer isso, eles querem matá-lo de novo, ele é levado à prisão, na prisão o comandante manda açoitá-lo, torturá-lo para saber realmente qual é o motivo, e ele se identifica como cidadão romano, e aí o comandante leva Paulo, agora encaminha ao sinédrio, porque ele percebe que é uma questão da lei, uma questão religiosa. Paulo chega no sinédrio aqui a partir do capítulo 23 e ele é execrado da mesma forma. Eles querem a morte de Paulo a todo custo. E no sinédrio se divide com o discurso de Paulo, com a sua esperança, que está registrada na lei. E o comandante vê que vai acontecer novamente o que aconteceu na rua, pega Paulo, socorre Paulo, leva de novo Paulo para a fortaleza. E lá ele encaminha Paulo. Ele descobre que há um complô para matá-lo. E isso ele descobre o complô e encaminha Paulo para Cesareia, que era a capital do governo de Roma na região. Então ele se vê, ele está impotente para realmente cuidar e tratar e julgar o apóstolo Paulo ali. E Paulo é levado
para Cesareia. Então, é o que nós vamos tratar aqui, esse é o contexto da história que nós vamos tratar aqui hoje. Então, eu vou trazer uma introdução, depois da introdução eu vou entrar no contexto, e depois do contexto, nós vamos entrar aqui nos nossos pontos de costume, nos nossos 3 pontos a respeito aqui do verso 11. Primeiro, a introdução. Na introdução, vamos trazer o significado da expressão hora mais escura, pois ela tem a ver com o que Lucas narra em Atos 23 com respeito à vida de Paulo em Jerusalém. Lembrando que a expressão não está no texto, é uma criação nossa, ou, melhor dizendo, uma criação do comentário que eu li do Hernandes Dias Lopes. Hora mais escura é uma situação dificílima que piora ainda mais. Esse é o significado da hora mais escura, ou hora mais escura. Trazendo para o nosso contexto agora aqui, a introdução. Há momentos em nossa vida que as circunstâncias mostram que vivemos ou estamos vivendo a hora mais escura da nossa existência. Por exemplo, a perda de um parente, de um fiel amigo, a descoberta de uma doença terminal e a falta de um plano de saúde ou de recurso para tratar. O desemprego, a indicação da jubilação do presbitério a um pastor, a falta da aposentadoria na velhice, o abandono da família e dos amigos, a traição de uma pessoa amada e tantas outras. Todas essas circunstâncias e outras mais revelam a hora mais escura de alguém, seja ele crente ou não. Ninguém está imune a isso, a passar por essa experiência, a estar nesta hora, na sua existência, ou na caminhada da sua vida. Há cerca de 2 meses atrás, eu estive conversando com um pastor com seus 70 anos de idade. Sua luta era achar uma igreja para pastorear ou ser copastor. E viver no momento com sua esposa, com uma aposentadoria básica, precisando manter os medicamentos referentes à saúde dos dois. Para ele e a sua esposa, esta era a hora mais escura da vida deles. O contexto que Lucas narra em Atos 23 mostra a hora mais escura da vida de Paulo em Jerusalém, diante dos judeus que queriam matá-lo na rua, diante do sinédrio sob o ódio do sumo sacerdote, e de uma conspiração de 40 judeus ou mais, sob o juramento de matá-lo numa emboscada. Em todo esse contexto, ele é salvo 2 vezes pelo comandante da guarda chamado Cláudio Lísias, e uma terceira vez com a intervenção do seu sobrinho. A narrativa de Lucas informa a seus leitores o desfecho final dos fatos. A gente sabe aqui o que aconteceu. Mas Paulo, que está vivendo na pele todo esse cenário sombrio e tenebroso, não sabia do desfecho final. Ele poderia estar pensando, esta é a minha hora mais escura em Jerusalém. Devemos observar na narrativa de Lucas que Paulo está sozinho, nesse fogo cruzado. Não há qualquer menção dos seus discípulos, nem da igreja de Jerusalém, vindo a seu favor para defendê-lo diante do sinédrio e das autoridades romanas e dos judeus ensandecidos de ódio por ele. Agora, no entanto, devemos pensar que tanto seus discípulos como a igreja de Jerusalém estavam orando por ele. Esta certeza se fundamenta em Atos capítulo 12, quando Pedro e Tiago são presos. Tiago é martirizado e Pedro seria, depois da Páscoa, executado. O verso 5 revela isso, de Atos 12, que diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão para ser executado depois da Páscoa. Ele estava em um período de Páscoa, no contexto de Atos capítulo 12. Agora observe aqui, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. A igreja de Jerusalém já havia vivido a hora mais escura com a morte de Estevão, Tiago e a promessa da morte de Pedro para depois da Páscoa. A igreja, nesse contexto, ora em favor de Pedro e ele é liberto pelo poder do Espírito Santo. Então, assim como agiram orando por Pedro, a igreja de Jerusalém estava orando por Paulo em sua hora mais escura. Pode ter certeza disso. Sem medo, sem dúvida. A oração em favor de Paulo é feita pela igreja de Jerusalém, mas não está registrada por Lucas. Mas Lucas registra a resposta dessa oração no verso 11. Olha que coisa linda. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, coragem, Paulo. A base da nossa pregação está em Atos 23, 11. Esse texto é central a toda a narrativa de Atos, capítulo 23 a Atos, capítulo 28, pois revelam a hora mais escura da vida de Paulo, em Jerusalém e em Roma. Acreditamos, sem sombra de dúvida, que Jesus estava ao lado de Estevão e de Tiago quando foram martirizados por amor do seu nome. E não só dele, mas de todos aqueles servos do Senhor que estão narrados em Hebreus 11. E os servos do Senhor que estão descritos em toda a história da igreja até o dia de hoje. Servos que conhecemos e servos que não conhecemos. Deus tem se posto ao lado de todos eles, na hora mais escura deles, por amor ao Evangelho. Agora, o que isso significa para a igreja? Significa que não há hora mais escura que Jesus não inunde com sua gloriosa companhia, console e ânimo o coração de seus fiéis servos. Essa é a certeza que Lucas está trazendo aqui, irmão. Na hora mais escura da nossa vida, das nossas lutas, das nossas dores e sofrimento, Jesus se põe ao nosso lado. Tenha plena convicção e certeza disso. Para consolar, para dizer coragem, bom ânimo. A floria não vai acabar aqui. Há muita coisa a ser feita ainda. O tema da nossa pregação hoje é: na hora mais escura, Jesus se põe ao lado de seus fiéis servos. Nós vamos dividir esse trecho em três, ou esse versículo em três temas. Primeiro, todos no verso 1. Na hora mais escura, o Senhor está ao lado. Isso me encanta, isso me alegra. Isso me traz profunda esperança, irmão. Eu não vejo, eu não sinto, mas a palavra diz: Ele está ao lado. Isso me basta, isso deve nos bastar. Segundo, na hora mais escura, o Senhor nos anima. O Senhor anima os seus servos. Coragem, Paulo. Terceiro ponto. Na hora mais escura, o Senhor renova o chamado. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. O Senhor renova o chamado de Paulo e a sua vocação. Vamos ao nosso primeiro ponto. Na hora mais escura, o Senhor está ao lado do seu fiel servo. A expressão estar ao lado significa apoiar emocionalmente, acompanhar, disponibilidade para ajudar, interceder em favor. É justamente isso que vamos ver Jesus fazendo ao lado de Paulo. Nos versos de 1 a 10 de Atos 23, Lucas narra como Paulo chegou ao Sinédrio pelas mãos do comandante Cláudio Lísio. Se a situação de Paulo em Jerusalém poderia piorar, piorou sobremaneira. Agora não era mais um confronto popular promovido pelos ânimos acirrados dos judeus que vinham da Ásia. A situação piora ainda mais.
O público agora é outro. Paulo é levado às autoridades máximas do judaísmo em Jerusalém. A Suprema Corte Religiosa de Jerusalém, o Sinédrio. O tribunal que guarda, preserva e aplica a lei judaica à nação e pune os que dela se desviam ou blasfemam. O julgamento não era mais popular. Agora o caso foi levado ao Supremo Tribunal Religioso de Jerusalém para um veredito a respeito do que Paulo prega e testemunha. O Sinédrio agora tem a última palavra. Não cabe mais recurso, apelação ou revisão da pena. O que é decidido ou o que vai ser decidido pelo Sinédrio será sumariamente. Paulo agora está, irmãos, diante daqueles que o apoiavam para perseguir e matar os cristãos em Damasco. Agora, como perseguido, está nas mãos do sumo sacerdote Ananias, um falso sumo sacerdote, queria julgá-lo diante dos seus algozes, decididos a matá-lo em defesa da tradição judaica e da lei de Deus. Humanamente falando, não parece ser uma boa hora para Paulo. É uma hora sombria, que caminha para a escuridão. Mas é aí que Jesus se põe ao seu lado. No verso 1, Paulo no Sinédrio considera-os como irmãos, pois era fariseu e zeloso da lei e com a tradição deles. Contudo, o que ele fala provoca a ira de Ananias. Paulo disse no Sinédrio: tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. A consciência limpa de Paulo diante do Cristo ressurreto feriu a consciência de Ananias, que mandou dar um tapa na boca de Paulo, como quem diz: não blasfeme contra Deus neste lugar. Corrija o que você disse. Mais ou menos isso podemos interpretar esse tapa na boca de Paulo. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a consciência é o juiz ou a testemunha que nos aprova quando fazemos o que é certo e que nos reprova quando fazemos o que é errado. Ele se baseia em Romanos 2,15, que diz justamente isso. Quando isso não acontece, irmãos, com a nossa consciência está cauterizada. O discernir o que é certo e errado não faz mais qualquer sentido para aqueles que têm a mente cauterizada. E é justamente isso que acontece com a mente de Ananias no Sinédrio. Ele não age conforme deveria agir. A confissão de boa consciência de Paulo para com Deus se refere ao testemunho do Evangelho de Cristo, que ele prega para os judeus e gentios em Jerusalém. Nada a ver com a sua vida passada. Nos versos 2 e 3, Lucas revela a consciência de Ananias. Aquele que deveria guardar a lei, testemunhá-la e aplicá-la à vida sua e da nação, não cumpre. Após Paulo receber a agressão, diz Ananias. Eu vou agora só inverter aqui o verso. Ele diz assim: você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido. Por esse termo aqui, mas a gente percebe a consciência cauterizada de Ananias era apenas uma coisa de fachada aquilo ali. Porque ele era um falso sumo sacerdote. E a conclusão de Paulo é profética. Você é um hipócrita, ele chama aqui de parede branqueada, que é hipócrita, a mesma coisa, essa expressão quer dizer a mesma coisa. Deus há de ferir você. O pastor Hernandes comenta esse texto e traz um relato histórico a respeito desse fato aqui, quando Paulo profetiza, a morte do Ananias. Diz assim, o comentário de Hernandes, abre aspas: no levante judaico do ano 66 depois de Cristo, contra Roma, Ananias teve que fugir, pois o povo sabia que ele era simpatizante de Roma. Era um cargo puramente político ali. Os guerrilheiros judeus o encontraram escondido em um aquaduto do palácio de Herodes e o mataram. Irmãos, sabe, Deus tem seus propósitos.
Paulo é levado ao Sinédrio e chama o Sinédrio a uma consciência verdadeira, honesta com relação à lei, ao que eles pregam, ao que eles representam. E não houve isso lá. E vem um juízo sobre o seu líder, que parte dele as ações. As decisões partem do líder do Sinédrio, que é Ananias, que é um falso sumo sacerdote, que é colocado ali por Roma para satisfazer as necessidades ali, né, da política romana com relação aos judeus. E ele sofre o juízo de Deus por não cumprir o seu papel. Em João 18, 21 a 23, Jesus é agredido por um guarda do templo por falar ao sumo sacerdote Anás a verdade a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Ele responde a Anás, depois da agressão: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Onde é que Jesus está? Dentro do Sinédrio, somos sacerdotes. Aqui há um paralelismo com a mesma situação de Paulo. Salvo as suas proporções. Saulo é Saulo, Cristo é Deus. Mas o fato é, eles querem calar o quê? A verdade. Em ambos os casos, observamos que não há argumento contra a verdade de Deus. O que resta é calá-la, matando quem a vive e testemunha. Vamos matar Jesus? Agora vamos matar Paulo. Perguntamos, irmãos, como Paulo, vivendo esta hora escura do Sinédrio, o Senhor se pôs ao lado dele? De que forma o Senhor se colocou ao lado de Paulo? A resposta: na composição do Sinédrio, que era formada por saduceus e fariseus. Alguns fariseus eram escribas, eram escritores da lei. A lei não se perder no tempo e no espaço. Eles escrevendo, copiando a lei, escrevendo. O Senhor se pôs ao lado de Paulo em seu testemunho como um fariseu cristão. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dois temas teológicos na lei que os fariseus criam e defendiam. Isso bastou para que os escribas dessem seu veredito a respeito de Paulo, aqui no verso 9, que diz o seguinte: não achamos neste homem mal algum, se de fato algum espírito ou ânimo falou com ele. De modo sublime, o Consolador, o Espírito Santo, se colocou ao lado de Paulo no Sinédrio e ele pôde pregar a esperança da vida eterna em Cristo diante daqueles que queriam condená-lo à morte. Grande foi a discussão entre os fariseus e saduceus, porque os saduceus não acreditavam em anjos, espírito, ressurreição dos mortos e na esperança da vida eterna. Eles criam na filosofia grega, não nas escrituras, que faziam parte do Sinédrio. É uma contradição enorme. O contexto aqui do contexto da época. Mais uma vez, o comandante Lídia, temendo pela vida de Paulo, leva para a fortaleza. Aí aqui nós encerramos essa primeira cena do texto. Jesus se pondo ao lado de Paulo e levando dessa forma. Aplicação desse ponto para a nossa vida, irmão. Lucas deixa muito claro nesse verso como a soberana presença de Deus está lá ao lado de Paulo. Deus não o livrou desta hora mais escura, nem abriu um atalho para Paulo passar pela prova da fé ileso do sofrimento. Não fez isso. E não faz com nenhum cristão. Nem comigo, nem com você. Porque ele quer nos ensinar, irmão, na hora mais escura. É nessa hora que a nossa fé amadurece. Que nós amadurecemos espiritualmente. Devemos lembrar, irmão, nesse contexto aqui nossa aplicação, do Salmo 23, verso 1 e verso 4. O verso 1 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verso 1 é lindo, maravilhoso, consolador. Agora vamos ao verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O mesmo Senhor, irmão, que é o nosso pastor, ele não deixa faltar nada.
está caminhando conosco na nossa hora mais escura. O meu cansaço, o meu defeito, me consola, a minha presença te consola. Deus consola a sua igreja na sua hora mais escura, com a presença viva de Jesus. Irmão, isso é sublime demais para mim e para você. Deus preocupado com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e com essas horas, essas circunstâncias que parece que não tem fim. E a vontade que nós temos é chutar o balde, jogar tudo para cima e viver de qualquer jeito. Mas, irmão, tenha essa certeza. Mesmo na nossa dúvida, mesmo na nossa incerteza, a Escritura dá certeza. E é isso que nos consola. Não o que você acha, não o que você está crendo de você mesmo, mas o que a Escritura está dizendo. Ele é o seu pastor, que nada lhe faltará, ele está ao seu lado, na hora mais escura da sua vida. Segundo ponto, na hora mais escura o Senhor anima. Nos anima, transforma o nosso ânimo, a nossa esperança, muda tudo isso, ele traz um novo suspiro, um novo fôlego de vida. No verso 11, Jesus diz a Paulo, coragem. A palavra coragem no texto está do modo imperativo, que quer dizer, tenha bom ânimo. Eu não sei se você já sentou para conversar com alguém passando por um problema muito sério. Difícil, sério, complexo. Você não tem a resposta, ela não tem a resposta, então fica aquela coisa, não é? Mas a palavra que você deve ter para ela é tipo, irmão, nada mais que isso. Escute, ouça. Veja chorar, veja lamentar, ouça. Esteja pronto para dizer, olha, Senhor, eu sou pastor. O consolo que eu tenho para te dar é a Escritura, é a palavra de Deus. Ele traz ânimo, ele renova o ânimo, ele está ao lado para confortar, consolar, animar, para que você siga adiante com a sua vida. Jesus usou a expressão bom ânimo nos evangelhos de Mateus, Marcos e João na hora mais escura de alguns personagens, de algumas pessoas. Vamos ver aqui, irmão. Jesus usando essa mesma expressão, coragem para Paulo, como também usou aqui para outras pessoas, quando ele caminhou na face da terra, e Lucas registrou, Mateus registrou, e João registrou, e Marcos também registrou. Em Mateus 9:2, diz assim o texto, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, coragem, filho. Estão perdoados os teus pecados. Agora, observa aqui o foco de Jesus. Ele viu que era um paralítico, ele viu que a necessidade dele era a cura da sua paralisia, mas Jesus diz, bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. A minha pergunta é, qual era a hora mais escura desse homem? A hora mais escura desse homem eram os seus pecados. Não era a sua paralisia, irmão. Esse aqui é o ponto. E Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Luz, ânimo, coragem, renovo na vida dele. E a gente sabe que do fato já, Jesus, ele se levanta, né? Jesus o cura. Mas a hora mais escura aqui, irmão, eram os seus pecados. Em Mateus 9:22, Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, coragem, filha, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã, aquela mulher do fluxo de sangue. A hora mais escura dela, irmãos, não era em si um fluxo de sangue, mas a condenação eterna. Ele diz, a tua fé te salvou. A cura é uma consequência. Esse aqui é o ponto, irmão. Logicamente que para a mulher, claro, né? Para ela era realmente a hora mais escura aquela situação, mas
tinha algo maior ela precisava entender e receber do Senhor. A tua fé te salvou. Em Mateus 14, 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temas. Aqui, quando Jesus caminha sobre o mar, e os discípulos veem, se apavoram, tem medo. Né? A hora mais escura que deles era o medo. Jesus foi lá e foi bom ânimo para ele. Em Marcos 10, 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, a hora mais escura desse cego aqui era a sua rejeição. Porque ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o discípulo mandava ele calar a boca. Então o rejeitavam. Mas Jesus chega e diz: bom ânimo. E traz para si. A hora mais escura desse homem era a sua rejeição por causa da sua cegueira em Israel. E Jesus o anima. Coragem, ânimo, tenha bom ânimo. E por fim, em João 16, 33, essas coisas, aquele falando com os seus discípulos, após de dizer da sua morte, que ele ia morrer, e que eles iam ser dispersos, espalhados, e iam voltar a fazer o que faziam antes, porque com medo de testemunhar a Cristo. Está lá em João 16, o capítulo todo fala a respeito dessa despedida de Jesus do seu discípulo. Então chegou o momento mais tenebroso para eles. Quando eles souberam que Jesus ia ser executado, ia morrer, e eles iam ser espalhados e dispersos. Essas coisas, a Jesus falando com eles, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tenha bom ânimo. Eu venci. A minha pergunta é: qual era a hora mais escura do discípulo? As suas aflições. E ele disse: tenha bom ânimo. Eu venci. O que eu estou dizendo a Paulo? A mesma coisa. Não é diferente. Ele não vai tratar Paulo diferente. Mesma forma. Quando Jesus se põe ao lado de Paulo e disse: coragem, estava dizendo a Paulo que disse aos seus discípulos quando falou da sua morte que eles seriam dispersos, teriam medo de continuar testemunhando e deixariam Jesus sozinho em seu julgamento. Jesus disse: no mundo passasse por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, eu não vou abandonar. Agora, irmãos, parafraseando aqui o diálogo de Jesus com Paulo na fortaleza. Paulo, coragem. No mundo passais por aflições, assim como eu passei. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, assim você também vencerá, porque você não está sozinho, eu estou do seu lado. E por meio do Espírito Santo, eu estou lhe enchendo de ânimo para você continuar a fazer o que precisa ser feito para a minha glória. Simplesmente isso. Nada mais que isso. Irmãos, isso para mim, para você e para a Igreja do Senhor, isso é um privilégio. É um privilégio. Isso é evangelho. Isso é vida cristã. Ninguém está imune dessas coisas. Mas nós todos, irmãos, temos a companhia do Senhor. A sua presença. A sua palavra de coragem, de ânimo. De estar ao lado, caminhando juntos, segurando nossas mãos, nos motivando, nos animando, nos empurrando para frente, nos levando até a nossa redenção final. Essa é a perseverança dos santos. É ele que está perseverando por nós, ele como está perseverando aqui por Paulo, para que Paulo continue o que ele queria fazer em Roma. O pastor Hernandes comenta esse verso 11 aqui. Abre aspas. As esperanças de salvamento eram mínimas nesse momento de angústia para Paulo. O próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo na prisão. A mensagem do Senhor para Paulo foi de encorajamento,
aprovação e confirmação. Ele continua, Hernandes, continua aqui nas aspas. Deus o encoraja. Naquele momento de abatimento e desânimo, Deus disse, Paulo, coragem. Agora, o encorajamento não vem dos homens. Paulo jamais poderia tirar dele mesmo encorajamento e bom ânimo naquela situação. Mas o encorajamento vem de Deus, não brota da terra, mas do céu. Não emana das circunstâncias, que eram caóticas aqui, mas da palavra do Deus vivo. Essa aqui é a lição que Hernandes traz para nós nesse comentário. O ânimo, o encorajamento, irmão, vem da palavra de Deus vivo, para mim e para você e para a sua igreja. Devemos observar na narrativa a hora mais escura de Paulo como um todo, desde a agressão física sofrida na rua, fora do templo, devido ao ódio dos judeus vindo da Ásia, do sumo sacerdote e do sinédrio na conspiração do julgamento para matá-lo, numa emboscada. E na sua ida para Cesareia, sob uma forte escolta de 470 soldados, para se apresentar ao governador Félix. Então aqui a gente percebe que a solução humana aqui é impossível, não tem como. Paulo não está mais sob o poder popular, nem debaixo do poder religioso do Sinédrio para julgá-lo. Ele agora está sob o poder do tribunal romano. Por que Paulo, irmãos, foi levado ao governador romano na província de Cesareia? Deus o animou para isso? Perfeito. Correto. Você entendeu? Temos a resposta contextual. Uma resposta contextual. Está em Atos 9:15. No chamado e na vocação de Paulo, quando Jesus fala com Ananias, diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios, reis, bem como diante dos filhos de Israel. Paulo estava pregando para os gentios, estava pregando para os judeus, e agora vai pregar para os reis. Ele tinha que ir para Roma, passando por todo escalão da autoridade do governo romano nessas províncias da qual Roma dominava. Esse aqui é o propósito, é a resposta de por que Paulo vai para Roma. Porque é o Senhor que está levando para ele, de mãos dadas com ele. Temos uma outra resposta da própria boca de Paulo, em Romanos 8:28, quando ele diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. A nossa vida, irmãos, está dentro do propósito de Deus. Ninguém está fora desse propósito aqui. Ninguém. Todos estamos cumprindo o propósito de Deus, que Deus deu a cada um aqui. Especificamente. E o propósito final é a glorificação do nome do Senhor. Não importa se seja na dor, ou na alegria, ou na escassez, ou na fartura. Mas o fato é, somos propositalmente chamados com Deus para cumprir o seu propósito. Como crentes, testemunho do Senhor, testemunho do seu nome, no bairro, seja lá onde for. E temos uma outra resposta, irmãos, porque Paulo foi para Roma, pela boca de Jó, em Jó 42:2, que diz assim, Jó dizendo aqui, orando ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, benditos são aqueles que estão chamados a cumprir o propósito de Deus. Porque vai ser cumprido cabalmente. Cada um vai cumprir o seu papel para a glorificação do Senhor, não importa como, não importa onde. A gente não sabe, Paulo não sabia na época.
É como nós hoje aqui, mas não sabemos disso. Em todas essas respostas, o que devemos observar é que Deus anima os seus servos por meio do seu chamado e vocação, avivando esse chamado por meio da sua palavra. Coragem, Paulo. Coragem, igreja. Coragem, servos fiéis. Coragem, irmãos. Aplicação para a nossa vida desse ponto aqui. Na hora mais escura de Paulo em Jerusalém, Jesus se põe ao seu lado, o anima e o enche de ânimo e esperança, reavivando o seu chamado e vocação. Jesus sabe que ele está sofrendo, mas não o trata como um coitadinho, mas como um servo fiel. Por sua vez, Paulo não murmura pela solidão, falta de apoio dos irmãos e da igreja. Paulo recebe o conforto de Cristo, é renovado e segue adiante para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Não deve ser assim conosco? Claro que sim. E a resposta é óbvia. Claro que sim. Que Deus cumpra em nós, irmãos, o seu propósito, para a sua honra e para a sua glória. Terceiro ponto. Na hora mais escura, o Senhor manda seguir em frente. Chegamos ao ponto que considero ser o mais difícil para Paulo. Olha o que diz o verso 11 aqui, a parte 2 do verso 11. Pois assim, ou do modo como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, do mesmo modo é necessário que você testemunhe também em Roma. Irmãos, eu considero isso aqui o mais difícil para Paulo. Ter Jesus ao lado é ótimo, maravilhoso. Ouvir a sua palavra de ânimo é maravilhosa, é ótimo. Mas agora, não, peraí, você vai continuar. E assim como foi aqui, vai ser lá. Olha o chamado de Cristo para Paulo. Do mesmo modo que você testemunha em Jerusalém, eu aprovo isso, eu aprovei isso aqui, está perfeito. Do mesmo modo você vai testemunhar em Roma. Agora, observe a expressão do mesmo modo. Não vai mudar o contexto. Se você continuar lendo do verso 24 até o verso 28, a gente vai terminar com Paulo preso em Roma na prisão domiciliar. O contexto até chegar em Roma é o mais tenebroso possível. Sabe quando terminou a hora mais escura de Paulo? Quando ele chegou diante do Senhor. Não terminou. A hora mais escura. Mas em todo esse tempo, é como o verso 11 do capítulo 26. O Senhor se fez ao lado de Paulo e disse: coragem, eu vou com você. Até o fim. Até o fim. Receber a presença de Cristo foi algo confortador, consolador e esperançoso para o sofrimento de Paulo. Foi como um bálsamo em suas feridas, no corpo e na alma. Ouvir Jesus dizer coragem, Paulo, isso renovou sua esperança e alegria em Cristo, pois ele viu que não estava só. A maravilhosa presença de Jesus era uma sublime, abençoada e confortadora companhia. Quem vai rejeitar, irmãos, a companhia de Cristo? Imagina. Ninguém de bom consciência. Mas a ordem que Paulo ouve de Jesus, logo em seguida, é maior que ele, maior que as suas forças, maior que a sua razão, maior que a sua condição humana. Como é para mim e para vocês. Né? Às vezes eu penso que ser igreja, viver a igreja, é algo assim, vai além da minha força, da minha razão, do meu ânimo, da minha esperança. E tem irmão que dá vontade de desistir. Sabe? Essa é a verdade. As lutas internas e externas, os desafios, né? As provações. Tem hora que, sabe, eu digo assim, Deus, tá bom, me leva, está na hora já. Mas é justamente Deus faz isso. Pega Paulo nessas condições e diz, olha, assim como, do mesmo modo que você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar. Olha como ele fecha aqui, tá? O seu ânimo, né? A sua companhia. Isso é impactante. Nós temos dois fatos nesse texto aqui do verso 11, quando Jesus manda Paulo
fazer o que ele fez em Roma, como ele fez em Jerusalém. Primeiro, a aprovação de Jesus do modo que Paulo testemunhou em Jerusalém. Deus aprovou, correto, é isso mesmo. A segunda, do mesmo modo, para que ele testemunhe em Roma. Agora, o que nos impacta no texto é a expressão que Jesus usa para comissionar Paulo para Roma. Do mesmo modo. Isso aqui que é impactante no contexto. Paulo entendeu isso aqui perfeitamente. Na expressão do mesmo modo, Jesus deixa claro para Paulo que testemunhar em Roma será tão difícil e cruel como foi em Jerusalém. É isso que ele está dizendo. A mesma coisa, que é do mesmo modo. Então, você não vai baixar o nível do seu testemunho, do evangelho. Você não vai fazer isso. Você vai continuar no mesmo nível de santidade, de compromisso, de pregação fiel das Escrituras, de testemunhar fielmente ao Senhor. O nível é esse. E o mesmo nível das perseguições você vai sofrer em Roma, porque o evangelho vai suscitar isso lá também, do mesmo modo. Roma não descansará, Paulo, até que você seja condenado e executado. É isso que ele estava dizendo para Paulo. Assim como os judeus queriam fazer em Jerusalém, ele disse, não é a hora não é essa ainda. É mais na frente. A vida de Paulo, narrada por Lucas, de Atos 9 até Atos 28, foi um desafio constante, irmão. Constante. Foi uma hora escura constante. Mas Lucas sempre mostra, sempre renova. Deus ao lado de Paulo, Deus salvando Paulo, Deus animando Paulo, Deus dando coragem a Paulo, Deus fortalecendo Paulo. A NAA, ela faz um comentário a respeito desse texto aí. Muito interessante. Abre aspas. Na soberania de Deus, o tempo em que Paulo esteve na primeira prisão em Roma, ele escreveu as cartas de Efésio, Filipenses, Colossenses e Filemon. Olha, Paulo produzindo na prisão. Estava preso em Roma. Quando foi livre da sua primeira prisão, escreveu 1 Timóteo e Tito. No seu segundo aprisionamento em Roma, escreveu 2 Timóteo, aguardando sua execução. Isso era o que esperava Paulo em Roma. Todas essas cartas e a sua execução e a sua pregação. Abra aí em Atos 28, no último versículo 30 e 31. Paulo aqui já está em Roma, na prisão domiciliar. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Aqui é prisão domiciliar. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Depois ele é preso e ele é executado. E aí Paulo termina a sua vida. Roma o aguardava com 2 prisões e sua execução sumária. Contudo, Roma ouviu o evangelho de Cristo por meio do testemunho de Paulo. César ouviu a pregação de Paulo. Ao olhar para Atos 23:11, observando um modo interesseiro, agora fazer aqui para o nosso contexto. Ao olhar para Atos 23:11, observando o modo interesseiro e traiçoeiro com que hoje a maioria das igrejas evangélicas testemunham a Cristo, traz uma profunda vergonha. Ao olhar para Atos 23:11, observando a falta de compromisso com o testemunho cristão pessoal da maioria dos crentes de hoje, traz profunda vergonha. Comparado aqui com o que nós estamos vendo aqui a respeito da vida de Paulo. Ao olhar para Atos 23:11, observando o conteúdo vazio e oco das pregações da maioria das igrejas de hoje, traz profunda vergonha. Ao olhar para Atos 23:11, observando a banalidade do chamado e da vocação divina da maioria dos crentes de hoje, traz profunda vergonha. E não deveria ser assim, irmão. Precisamos urgentemente, da presença de Cristo e ouvi-lo dizer: coragem,
Pois do mesmo modo como Paulo testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você do mesmo modo vai testemunhar em sua família, para seus parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e para o povo da rua onde você mora. Na hora mais escura de Paulo, Jesus manda seguir em frente. Não é hora de parar, de lamentar, de murmurar, de autopiedade. É hora de seguir em frente, vivendo a mesma rejeição, a mesma perseguição, o mesmo sofrimento em dor em Roma. Irmãos, não é hora de nós pararmos ou fraquejarmos. É hora de nós continuarmos firmes, amando o Senhor e testemunhando o seu nome, custe o que custar. Pastor Hernandes comenta esse texto e diz o seguinte: o destino de Paulo não estava na mão dos judeus ou dos romanos, mas na mão de Deus. É como está o nosso também, irmãos. Nenhuma força, ele continua aqui, Hernandes, nenhuma força da terra poderia colocar um ponto final do ministério de Paulo, antes que ele cumprisse todo o propósito de Deus. E Deus é assim com todos os seus servos, irmão. Ninguém, irmão, os nossos parentes não vão fazer nada, a rejeição não vai adiantar nada, a perseguição não vai adiantar nada, o escárnio não vai adiantar nada. Não tem qualquer poder sobre a nossa vida, sobre o propósito de Deus na nossa vida. Paulo afirma em 2 Timóteo 4, 6 e 7, no final da sua vida, já para morrer, quando escreve a seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte a Timóteo: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Olha a consciência desse cara, irmão. Olha a consciência de Paulo. Eu vou morrer por causa do evangelho. Chegou a hora. Ele conclui: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha a consciência de Paulo diante de Deus. Esse texto é profundamente impactante hoje para os nossos dias. Paulo tinha plena consciência de que seu serviço a Deus havia sido cumprido, ele estava sendo oferecido a Deus por libação. Mas o que significa libação, irmão? A libação era o sangue oferecido numa morte violenta por causa da sua fé em Cristo. Então, nesse contexto, não foi Roma que executou Paulo, mas Paulo que se ofereceu a Cristo como libação. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Ele derramou o seu sangue numa morte violenta por amor a Cristo. E o verso diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: a minha pergunta é, quando Paulo recostou ali a cabeça para ser decapitado, onde era que estava Jesus, irmão? Lá no céu, no seu trono de glória? Ou estava do lado dele ali, ó, vamos lá, Paulo, a gente vai subir junto aqui. Isso é imaginação da minha cabeça. Mas o fato é, irmão, Deus não abandona o seu céu. Não interessa a morte que está vivendo. O fato é que Deus, essa é a confiança do crente, mesmo sem ver, sem sentir. Ele estava ao lado de Paulo. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fé em quê? Que fé é essa que Paulo está guardando? Confiança nas promessas de Deus. Isso eu guardo. Isso eu guardei. Fé é isso. Isso é tremendo. A forma que Paulo, né, encerra sua vida, se oferece a Deus como libação, irmão, isso aqui é tremendo demais. Isso é um exemplo para mim, para você e para a igreja. Isso me dá vergonha. Me dá vergonha. Conclusão e aplicação para a nossa vida, irmãos, da nossa exposição de hoje. De tudo que podemos guardar desta narrativa é o modo como devemos entender e viver o chamado e a vocação que recebemos de Deus por meio de Cristo. Fomos chamados e vocacionados por Deus não só para crer, mas também para sofrer por amor a Cristo. Coragem
Pois do mesmo modo como você deu testemunho a meu respeito, vivendo o seu primeiro amor, importa que do mesmo modo você continue testemunhando a meu respeito. Isso me faz encher os olhos de lágrimas. Do mesmo modo como eu testemunhei a Cristo no meu primeiro amor, e muito pelo Senhor. E eu peço perdão a Deus e a vocês por isso. Que Deus nos renove e diga coragem, Marcelo Germano. Vamos juntos. Pregue com esse primeiro amor que você teve lá em 86, quando ele chamou. Irmãos, isso não é só para mim, mas para todos nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para amarmos o Senhor nesse nível de amor, de compromisso, de entrega, de relacionamento com o Senhor. Para não banalizar a vida cristã, viver de qualquer jeito, de qualquer modo, achando que você é o centro do universo, é o centro da igreja. Não é mesmo? Não somos confinados. Nós somos chamados com um propósito. E não se cumprir. Não importa as circunstâncias. O que nos importa é que Deus, Cristo, está ao nosso lado. E a sua palavra confirma isso. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça. E que nos anime a viver um caminho mais pujante, mais fiel, mais. Vamos ficar de pé? Orar ao Senhor. Ó Deus, depois de ouvirmos a tua pregação, Pai, a pregação, eu me envergonho, Senhor, porque é muita coisa na minha vida, Senhor, que precisa de coragem, de ânimo, de temor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, da nossa ignorância, da nossa falta de compromisso com o Senhor, do nosso desinteresse em conhecer mais a Ti, Senhor. Ó Deus, renova-nos, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Por ver a Tua fidelidade nos Teus servos, a Tua presença constante, a Tua palavra de ânimo, o Teu renovo, o Teu encorajamento, a Tua companhia, o Teu conceito e conforto. Ó Deus, Teu de pressa. Abre nossos olhos para que nós venhamos a perceber essas coisas. Eu não tenho uma mente cauterizada, Senhor, pelos nossos pecados. A vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo.